irmã. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não precisa ter nada. A irmã levanta, coloca a mão e deixa usar que Jesus vai falar na sua boca. Viu, irmão? Pode escrever. Viu? Bendito seja Deus, aleluia. Deus me mostrava. O diabo estava planejando algo aí. Sabe por quê? Para você fazer sua vida antes do dia certo que Jesus escolheu. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente acha que o diabo não sabe da nossa vida. A única coisa que ele não conhece é o nosso pensamento, o resto ele sabe tudo. Até os planos que Deus tem para nós, o Satanás conhece. Só que Jesus, como ele é maravilhoso, ele nos livra. E ele está livrando a irmã da morte antes do tempo. Porque o diabo queria ceifar a sua vida para impedir a irmã de ser usada. Porque vidas vão ser salvas da guerra desse mundo. Viu, irmão? Pode receber, meu Deus. Só ela, Jesus. No nome do Pai e do Filho. Entrega na mão dela, meu Deus e meu Pai. Esse dom. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o homem deve aguentar firme o jugo. Em que momento? Na sua mocidade. Amém. Bendito seja Deus, aleluia. Quem é jovem, levanta a mão. No final nós vamos fazer uma oração para o jovem aqui. Mas a nossa Bíblia, ela nos diz que Jesus requer dos jovens mais forças para que nós possamos aguentar firme o nosso jugo. É difícil, o fardo é pesado, a cruz é pesada. O diabo luta muitas das vezes mais com o jovem do que com outro tipo de pessoa. Por quê? Porque o jovem tem mais oportunidade. Tanto ele tem oportunidade para desfrutar das obras de Deus, das maravilhas que Deus faz, tem mais facilidade para orar, não tem preocupação com a esposa, a irmã não tem preocupação com o esposo. Bendito seja Deus. Então, Jesus quer usar o jovem por causa disso, que é mais fácil. Só que para o jovem também é mais fácil para desfrutar as coisas que este mundo oferece, para desfrutar das vaidades, para desfrutar dos pecados, para desfrutar das festas, para desfrutar das drogas, das bebidas. Só que há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Bendito seja Deus, aleluia. E se você está aqui hoje, firme na presença do Senhor, meu jovem e minha jovem, foi porque Jesus te escolheu, foi porque Jesus te tirou deste mundo, porque Jesus te trouxe a este mundo, mas você não é dele. Nós vivemos aqui neste mundo, mas nós não somos dele. E a cruz que nós estamos carregando, nós vamos ter a coroa um dia desta cruz, lá no céu, lá na glória, junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí na nossa vida, muitas das vezes, nós passamos por momentos de angústia, por momentos de tristeza. Muitas das vezes nós somos chorados, somos humilhados. Quem sabe, meu irmão e irmã, você está passando por alguma luta financeira. Quem sabe você está passando por um processo que o seu esposo não é crente e você passa uma luta com ele. Quem sabe o seu filho não é crente e você sofre com o seu filho nas drogas. Quem sabe aqui tem alguém que você tem um parente seu que está nas drogas, que está no alcoolismo, que tem dado trabalho para a sua família. Mas o nosso Deus, Ele manda você ter esperança. Ele manda você colocar a sua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Muitas das vezes nós pensamos que a nossa esperança um dia vai morrer, que a nossa esperança é a última a morrer. Só que a esperança do crente, ela nunca morre. Porque a nossa esperança não está nas coisas do mundo. A nossa esperança está naquele que nos deu a vida, daquele que nos usa, daquele que derrama poder no meio da igreja, daquele que liberta, daquele que salva, daquele que cura, daquele que batiza, daquele que leva para o céu, daquele que está conosco no momento difícil, daquele que nos dá força e daquele que vai nos entregar a coroa no céu dia. Eita glória!
e você não está vendo resultado nenhum. Mas quanto mais ora, mais pior fica. Só que Deus te promete hoje. Coloca a sua boca no pó para que você possa ter esperança, que através da sua esperança você vai ver essa pessoa da sua família salva. Muitas das vezes, irmãos, nós nos desanimamos, mas está demorando demais. Muitas pessoas chegam até a dizer que Deus tarda, mas não falha. Só que o nosso Deus é tarda e não falha. Ele vem na hora certa. Se entregar a nossa vitória. Só que muitas das vezes nós somos falhos e nós às vezes não entendemos. Aí muitas das vezes nós até deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de buscar o Senhor. Aí quando a vitória demora para vir, aí a gente começa a murmurar, mas não reconhece que nós também desistimos fácil e deixamos de orar. Aí quando a gente vê que a coisa aperta, acho que eu vou voltar a orar de novo. Por que parou? Não deveria nem ter parado, irmãos. Bendito seja Deus. Nós somos falhos, infelizmente nós somos assim às vezes. Só que Jesus ainda tem misericórdia e tem atendido as nossas orações, o meu e o seu clamor. Pois o Senhor pagou que nele espere para a alma que o busca. Será que a nossa alma tem buscado o Senhor verdadeiramente? Será que nós temos buscado o Senhor verdadeiramente de corpo e alma? Será que o nosso nome está realmente escrito no livro da vida? Bendito seja Deus, aleluia. Será que nós realmente renunciamos às coisas do mundo? Será que nós realmente deixamos a vaidade, o pecado? Será que nós deixamos de lado a mentira, a perversidade, a porfia, a dissensão, a calúnia, a discórdia, o ódio, o rancor, a mágoa? Será que nós já deixamos isso de lado? A pessoa que mora com você dentro da sua casa tem percebido a sua diferença dentro da sua casa? Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas estão me acusando de coisa que eu não fiz. Para que mais acusado, humilhado, pisado do que Jesus, irmãos? Chegou um certo cidadão, deu um tapa aqui. O que é que Jesus fez? Ele revidou ou ele deu o outro lado? Aí tem muitos crentes, antes de eu morrer eu ainda vou vingar. Vai se ver comigo. Aqui tem um homem que você está no seu coração de você vingar. Não vinga. Não vinga. Quem responde por você é o Espírito Santo de Deus. Não precisa você agir com as suas mãos. Irmão, bendito seja Deus. Você que uma pessoa te fez algo aí, e eu vou descontar. Vou esquecer que eu sou crente um pouquinho, vou descontar, depois eu peço perdão e Jesus me perdoa. Só que Jesus já está te avisando, não faça. Se você levantar sua mão, não, irmão. Bendito seja Deus, aleluia. E aí quando a luta aperta, quando as coisas apertam, nós temos nos humilhado na presença do Senhor, colocado a nossa boca no pó, temos orado, temos jejuado. Mas muitas das vezes a gente acorda, vê ali aquele, sente ali aquele cheirinho do café da mãe, né? Acho que hoje eu não vou jejuar não, acho que eu vou tomar um cafezinho, né? Aí quando é no outro dia do mesmo jeito, não, acho que amanhã eu jejuo. Aí chega amanhã, sente o mesmo cheirinho, amanhã eu jejuo. E só vai amanhã. Aí chega um certo ponto que a gente perde a força de jejuar. Aí às vezes a gente vê ali aquela lasanha no almoço, aquele feijãozinho tropeiro, aquela carninha assada ali. Às vezes a gente até fez um propósito de jejuar o dia todo. Aí quando a gente vê aquela comida, aí a gente pega o jejum antes da hora. Bendito seja Deus. Aqui tem uma pessoa que Jesus manda eu te ensinar uma coisa. Não é meu nome, é no nome de Jesus. Você fala assim, Senhor, eu vou jejuar até tal hora. Aí antes dessa tal hora você entrega o jejum. É você mesmo, irmão. É assim mesmo, não? Vem cá na frente, em nome de Jesus. Isso não é para envergonhar não, irmãos, porque a gente precisa aprender mesmo.
Nós vamos na casa do Senhor para aprender mesmo. É assim mesmo, irmão? Jesus, eu vou, por exemplo, Jesus, eu vou jejuar até meio-dia. Aí quando dá 10 horas, acho que já tá bom, eu vou entregar. Jesus, vem cá, Jesus manda eu te ensinar um negócio. Quando a irmã for apresentar o jejum, a irmã só fala, Senhor, eu vou ficar em consagração, que o Senhor me abençoe. Aí a irmã pode entregar o jejum na hora que a irmã quiser. Agora, se falar, Jesus, vou ficar em jejum até meio-dia, é até meio-dia. Porque a gente tem que ter palavra. Então, se você vê que não vai conseguir ficar até meio-dia, não fala. Fala, Jesus, eu estou em consagração a Ti, quero me consagrar ao Senhor, assim, 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 e Jesus vai entender. Tá bom, minha irmã? É. Se a irmã falar a hora, é. Eu não sabia que tinha que falar até a hora. Às vezes eu falava assim, Deus, até 2 horas. Até, às vezes até passava mesmo às 5 horas, eu até 10 horas. Se passar, amém. Só não pode entregar antes da hora. Entendeu, minha irmã? Porque assim, igual eu uso isso comigo. Quando eu vou jejuar, eu falo, Senhor, eu quero ficar em consagração do Senhor, o Senhor me abençoe, me guarde. Porque eu tenho, às vezes, o meu estômago dói. Então, quando o estômago dói, aí eu não posso forçar, e eu tenho que entregar. Por isso eu não posso falar a hora, porque se eu falar... Se eu, por exemplo, eu tomo café da manhã e depois eu fico das 9 horas da manhã até 5 horas da tarde. O jejum, irmã, ele começa cedo, a irmã não pode comer nada, nem comer, nem beber nada. Começa cedo. Se a irmã acordar 6 horas, começa de 6 horas. Se a irmã acordar 9, um dia assim, que a irmã quer dormir até mais tarde, começa de 9. Não pode comer nada antes. Porque é fácil, a gente enche a barrigona lá. Jesus, agora eu estou em jejum. Já comi, agora eu vou entrar em jejum. É fácil demais, né, irmão? Bendito seja Deus. Mas o jejum eles têm que começar de novo. Entendeu? Amém? Não, tá não, mas agora é assim mesmo. A gente tem que aprender cada dia mais. Bom, irmão, então Jesus já levou para a irmã melhorar cada dia mais, porque Ele vai te dar uma vitória através desse jejum que a irmã tem. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Aqui tem uma pessoa. Essa criança de, eu não sei se é blusa ou se é vestido rosa. Você, faz favor aqui na frente, em nome de Jesus. É vestido, né? Bendito seja Deus. Irmãos, Jesus quer falar conosco hoje. Aleluia. Através da revelação, e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, viu, irmãos? Bendito seja Deus. Agora eu já vou estar terminando por causa do horário. Mas os irmãos vão entender o porquê disso aqui daqui a pouco. Bendito seja Deus. Deus me mostrava um dom de louvor na sua vida. Muitas pessoas têm olhado para suas vestes, para a sua unha, tem criticado. O seu cabelo, tem criticado. Mas de ser boba, pinta a sua unha é feia. Né, irmão? É verdade? Né? Aleluia! Se é roupa comprida, usa uma roupa mais curta, se é jovem, que parece ideia. Não é assim, irmão? Só que Jesus manda você colocar a boca no pó por essas pessoas. Porque essas pessoas são usadas pelo diabo. Porque a obra que Jesus fez na sua vida é um dom do louvor. E através do seu louvor, irmão, a irmã vai estar aqui louvando, a pessoa vai estar lá, sentindo a presença de Deus, você vai estar louvando, e demoniado vai cair lá, bendito seja Deus, e Jesus vai libertar, quando você estiver louvando. Bendito seja Deus, aleluia. Louva a Deus, irmão. A Bíblia diz: todos que têm fôlego, louve louve o Senhor. Jesus, mas eu não sei cantar bem nada. Mas Jesus vai te capacitar. Jesus não escolhe os capacitados. Ele é o contrário, ele capacita os escolhidos. Ele escolhe primeiro para depois capacitar. Que a gente precisa ser moldado cada dia mais.
Aleluia, Pai. Às vezes sua esperança até perdeu. Uma vez você pensou assim, acho que de tanto esse povo falar, eu vou acabar pintando minha unha que eu não aguento mais. Põe a boca no pó. Deus, você vai ter esperança ainda. Espírito Santo de falar da chuva e terra sobre da caixa. Aleluia. O inimigo tem que colocar esse desejo no seu coração. Nunca desvie dessa palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra de Jesus, ela nunca passa. E Jesus é mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a sua palavra também, e a sua doutrina também. Existem muitas pessoas que estão deixando lá a doutrina, que estão achando que a doutrina mudou, mas a doutrina de Jesus é a mesma. Jesus é o mesmo. O que antes era pecado, hoje não é mais. Será que Jesus mudou de ideia? Antes ele proibia, agora não proíbe mais? Se a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Bendito seja Deus, aleluia! Põe ao Senhor para com que nele espera. Nós temos esperado no Senhor. Não quer te dizer que nada está perdido para você, não. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Você que tem sonhado, aqui tem uma pessoa que você tem sonhado, e as pessoas têm chegado até você e têm feito com que você desista do seu sonho. Larga de ser bobo, você não vai conseguir. Isso é impossível. Mas quem acredita que Deus é o Deus do impossível? Eu quero essa pessoa aqui na frente, no nome de Jesus. Você sabe quem é você? Vem aqui na frente, no nome do Senhor. É você mesmo. Bendito seja Deus. Ah, mas já tem 30 anos que eu estou orando para o meu marido. Minha mãe já está dentro da morte e até hoje não aceitou Jesus. Então você que aceitou, nós que aceitamos, vamos buscar o Senhor verdadeiramente. Cadê a pessoa que a sua mãe está bem idosinha e ainda não aceitou Jesus e você está preocupado? É uma pessoa preocupada com sua mãe aqui. Bendito seja Deus, Jesus promete salvar ela. É você mesmo. Aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Aleluia. Em nome do Senhor. Você sabia que Jesus te ama muito, né? Você sabia que a obra que Deus tem para você é muito grande? Você sabia que você vai louvar no país chamado Irlanda? Você tem vontade de viajar para o exterior? Esse Deus é poderoso, né? Esse Deus revela, não revela? Bendito seja Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus revela, não revela? Eita glória! Você tem vontade, né, irmão, de viajar para o exterior? Aí as pessoas chegam lá e ser boba, você não vai conseguir, não. Confirmação, não. Jesus é maravilhoso. Irlanda, pode até ser outro país, mas pode até pegar em outro país também, louvar em outro país também, mas Jesus mostrou que Irlanda. Tem Islândia e Irlanda. Jesus mostrava Irlanda. Bendito seja Deus, aleluia. Não sei se a sua vontade de ir é nesse país, mas se você vai nesse país, você vai, e nesse outro país que você está sonhando, você também vai. O diabo querendo ou não,